Olá, olá, boa noite a todos. E hoje, para surpresa nossa, e faz parte da comunicação, inaugurou aqui ao lado do nosso estúdio uma casa afro. E eles estão inaugurando, fazendo uma festa que é do direito de todos. Então, se vocês estiverem escutando aí um bum, 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 tá? Tranquilo, faz parte. Isso também é comunicação, cada um com o seu Deus, né? E eu, particularmente, como respeito todas as religiões, tá? Isso é ser um notável. Eu não quis me mudar aqui do estúdio, porque outra vez nós já tivemos problema. Então, vamos tocar aqui a comunicação espiritual também hoje. Vamos lá, hoje nós estamos chamando novamente, porque você pediu, e a fonoaudióloga e mestra em fonoaudiologia profissional, Gisele Stumpf. Ela é instrutora em técnicas vocais e comunicação oral no SENAC do Rio de Janeiro. Eu estou falando rápido aqui para não ficar muito bum-bum-bum no seu ouvido. Vamos embora. Responsável pela atividade complementar e oratória jurídica no curso de Direito da Faculdade Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Você que a chamou, porque 1h15 foi pouco a outra vez, há 3 semanas atrás, ela está de novo. Eu peço a você, que é um notável, que interaja com ela, faça perguntas, tire todas as suas dúvidas. Ela vai contar um pouquinho da sua história, linda por sinal, porque é uma pessoa linda, de uma família linda, e em seguida nós entramos com as nossas perguntas. Então, a você, notável, um grande programa, e Gisele Stumpf, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada a cada um que está participando. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Uma alegria muito grande saber que a fonoaudiologia contribui para notáveis, né, comunicadores notáveis aí, que é a comunidade de vocês. Boa noite, Bob, tudo bem? Eu acompanho um pouco da palestra, da entrevista com o Milton Costa Júnior na semana passada, na sexta. Então, foi assim, 2 comunicadores notáveis, foi realmente uma palestra maravilhosa, foi incrível. E agora, minha honra estar aqui com vocês também. Me pediram, então, para falar um pouco da minha história. Meu nome é Gisele Stumpf, eu sou fonoaudióloga, mas eu nem sempre falei bem assim, falei de maneira desenrolada, desinibida, tão bem articulada. Eu posso dizer que eu sempre fui uma criança e uma adolescente muito e extremamente tímida. Daquelas de ficar com dor na barriga, com suor frio, de gaguejar e da voz desafinar quando me chamavam o nome só em público. E eu acho que pela grande dificuldade de imaginar que não daria para viver nesse sofrimento todo e buscando, não é? Deus me permitiu encontrar caminhos que me levassem, nesse momento agora, a ser uma expert na área de comunicação humana, colaborando com tantos profissionais que atuam para que o sujeito consiga falar bem, de maneira desenrolada, desinibida, que ele consiga se expressar e se sinta pleno na sua tarefa de transmitir, de comunicar algo para o outro. Tem 15 anos já que eu sou fonoaudióloga e eu já atuava, não atuava, mas eu já trabalhava com a parte de teatro, de modelagem, para tentar desinibir um pouco mais, mas foi a partir do conhecimento técnico da fonoaudiologia, onde eu conheci a parte da fisiologia do corpo humano, entendendo a parte da neurologia, da fisiologia, da musculatura, essa parte científica, que eu pude identificar, por exemplo, questões emocionais na hora de falar em público, de que maneira isso afeta a qualidade da nossa voz, a qualidade da nossa fala, o fluxo das ideias, a fluência da fala também. E aí eu tive por base, então, conhecimento necessário para que eu pudesse me trabalhar também. Inclusive, um dos lugares que eu mais passei tempo estagiando, que eu acabei até sendo contratada, foi justamente no curso de oratória ministrado por fonoaudiólogos. E logo depois que eu terminei a faculdade, eu já emendei assim no curso de especialização em voz, e um tempo depois veio já o mestrado na área de fono, tudo voltado para a parte da comunicação humana. Boa noite a todos. Eu já estou vendo umas pessoas aqui no bate-papo, pessoas que estavam da outra vez conversando com a gente. Que bom que vocês estão aí. Participem, tá? Se comuniquem, porque eu estou aqui hoje para vocês, hein? E o interessante é, Gisele, que se você pegar a história dos palestrantes, dos grandes oradores, né, 90% tinha um grave problema de timidez. Sim. E bullying muito forte. E foi nessa transformação que se tornaram os mestres
nas oratórias e nas palestras de hoje em dia, né? Então, eu aproveito então para começar e digo novamente para vocês, notáveis que aí estão, aproveitem para fazer pergunta, porque hoje ela só quer ouvir pergunta. Ela veio para isso. Você pediu, você reclamou que foi pouco tempo. Tu sabia, Gisele, que o único programa que chegou 1h15 foi contigo, porque normalmente é 50, 55. Né? Olha, eu fico muito feliz. Com certeza, e te digo mais, graças à tua sapiência e ao tema que é a fonoaudiologia ligada à voz, que é o nosso trabalho na comunicação global, você passou de 1000 visualizações, então meus parabéns. Muito obrigada a você pela produção do trabalho também, pela apresentação do programa, por conseguir captar esses profissionais que têm somado, né, com o trabalho da comunicação global e potencializando aí os notáveis. Com certeza. Como você definiria, querida amiga e doutora Gisele Stumpf, como você definiria a voz e como ela acontece? Olha, dá para a gente definir voz de diversas formas, mas, assim, eu prefiro definir voz como... Vou fazer uma associação aí que talvez alguns até vão conseguir fazer conexão. É como se fosse, assim, um rio de água viva mesmo, que sai de dentro da gente e acaba chegando no outro, tocando no outro. Na verdade, então, se os olhos são as janelas da alma, a voz que sai de dentro desse corpo e chega até o ouvido do outro e mobiliza estruturas no corpo do outro, é como se fosse um rio de água viva nesse sentido da comunicação, porque o rio ele flui de dentro para fora e onde ele esbarra, onde ele toca, ele provoca algum tipo de movimentação e é vivo porque move, né? Porque mexe realmente com o outro. Eu prefiro... Eu não sou de interromper ninguém, mas essa metáfora que você utilizou, eu amei de paixão. Parabéns. Pois é. Então, eu tenho isso, porque Deus fala para a gente transbordar, não é verdade? Mas transbordar de maneira a tocar e potencializar a vida das outras pessoas. E o que eu tenho experimentado na minha vida é a mudança do meu estado mental, emocional, através da comunicação, da fala. O que permite isso, lógico, são escolhas de palavras também, tem a parte do conteúdo, eu não estou tirando essa importância longe de mim, mas eu quero reforçar que a voz, ela potencializa, porque eu posso dizer assim, nossa, parabéns pelo seu trabalho. Outra coisa eu falo, nossa, parabéns pelo seu trabalho. Então, é a expressão facial, vocês viram, é a temporalidade que eu vou levando a articulação a se movimentar, mas a voz, quando ela tem o rosto certo, o movimento certo da articulação, e ela chega nesse ambiente, é o rio que bate ali naquela rocha e consegue até mobilizar. Imagina, eu vou fazer agora uma lembrança que não estava na programação, mas eu conversei hoje, estava dando hoje aula para o pessoal da FGV, na verdade uma turma especial para a empresa júnior da FGV, e a gente estava conversando muito sobre isso. A dinâmica familiar, como ela impacta de maneira direta a nossa autoestima e a nossa autoimagem, e acaba que isso reflete na qualidade da nossa comunicação no dia a dia. Então, por exemplo, minha mãe uma vez falou assim, olha essa menina falando para minha filha mais velha, tá errado esse sapato. Eu falei, não, filha, mãe, não tá errado. Filha, muito bom, sapato é para colocar no pé, só que eles estão trocados, olha aqui. Então, tem a condução do verbo e tem a condução da voz, porque é uma voz que quer abraçar, que quer acalentar, que quer conduzir, uma voz que tem prazer em mostrar para o outro o caminho que esse sujeito já percorreu. Então, se eu for falar de voz na questão conceitual, vou passar a noite aqui poetizando sobre voz. Mas numa questão prática, o que é a voz? Que a gente chamaria de fonação. Agora prestem bem atenção que eu vou dar uma pequena aula para vocês. Voz não é o que vocês estão ouvindo de mim. Que o que vocês ouvem de mim já é um resultado do que aconteceu da voz aqui dentro. Por exemplo, se eu fizer assim, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, eu adoro falar em público. Essa é minha voz? É a minha voz, só que ela está sofrendo interferência da língua, da campainha no céu da boca, da falta de abertura da minha boca, mas é minha voz. Então, assim, uma coisa é o som que nasce ali no toque dos dois músculos vocais,
que muitas pessoas chamam de prega vocal, corda vocal, o que que é? Eu prefiro desmistificar e deixar mais simples, na verdade. Simplificar, melhor dizendo. Músculos vocais, tá? São dois, eles se aproximam para produzir a voz e essa voz só é possível a partir do sopro, da saída do ar. Então, a gente entende o quê? Que eu só consigo produzir uma boa voz e que ela seja resistente se eu respirar direito durante a minha fala, porque está totalmente intrínseco ali a relação estado emocional, respiração e voz, porque é tudo um trabalho muscular. Então, quando esse fluxo de ar, na hora que a gente pensa, vou falar, eu só abro a boca e falo, o corpo já faz o trabalho dele. Só que quando isso não está muito bem coordenado, aí entra a fonoaudiologia para ajudar o sujeito a identificar o que ele não está fazendo direito e como ele deve fazer de maneira correta, como exercícios, na condução da prática dele. Daí, essa voz que nasce aqui, sabe, o gogó, então dentro do gogó é que moram os músculos vocais. Então, quando sai ali, primeiro somzinho, fraquinho, pequitinho, na hora que ele chega nas primeiras estruturas logo acima, aí ele começa a ganhar força. Por isso que é tão importante, por exemplo, quem canta, abrir tanto a boca. E aí, para a gente que fala em público, também é importante para quê? Para que essa voz saia com potência, saia uma voz limpa, saia uma voz que não cansa o outro nem cansa a gente. Então, quando a gente fala de como a voz acontece, ela acontece com o trabalho dos músculos vocais, eles se aproximam, porque haja o toque, haja ali a resistência, para passar o fluxo de ar, e depois que esse ruído inicial, digamos assim, surge, que é a fonação, ele vai encontrar as estruturas da articulação. E daí eu preciso que esses articuladores estejam trabalhando direito para quê? Para que a gente tenha um produto final, que é a fala. Então, a fala, ela é composta pelo som que nasce lá na minha garganta, encontra o espaço que está como uma engrenagem ali, que são os pontos articulatórios, posicionando as letras para organizar as minhas ideias. Tá? Então, tem muitas... Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta pessoal, ok? O senhor Sérgio ali está fazendo uma pergunta, mas eu vou fazer a minha rapidinha aqui. Tá. Eu, particularmente, sou barítono, tá? Sou comunicador, sou palestrante e locutor. Então, eu utilizo muito o meu diafragma e a minha respiração. É isso? Sim. Então tá. Curto e prático. Então, quando a gente fala assim, vamos respirar pelo diafragma, eu até brinco, gente, o diafragma não respira não, tá? Só quem faz a respiração é o pulmão. Mas quando a gente fala vamos respirar pelo diafragma, é para a gente colocar o foco no lugar certo, porque tem muita gente que traz o foco para a garganta. Aí eu vou até me aproximar para vocês verem, ó. Fala, e aí puxa na garganta. Isso resseca Exatamente. Os músculos vocais, né? A mucosa que recobre, resseca a boca, ativa a musculatura que não devia estar participando tão intensamente, aí a pessoa não sabe por que está se cansando para falar. O senhor Sérgio Ribeiro está perguntando: tenho a sensação que, às vezes, minha filha tem preguiça de falar, e, por isso, a fala dela fica pouco inteligível. É possível isso, doutora? Qual a idade dela, Sérgio? Você consegue escrever aí para mim? Porque isso é importante. Com certeza. Tá? Já vou adiantando enquanto você escreve para mim. A preguiça é relativo. Aí, assim, me ouça com cuidado, com o coração, porque eu vou lhe dizer, às vezes a criança, ela não está tendo o estímulo adequado no seu ambiente. Há 20 anos? Então... Aí você vai ter que perguntar para ela, porque se está ininteligível, se ela tem alguma, que a gente chama de doença de base, né? Ela tem, de repente, alguma questão neurológica, já tive aluno que teve algum acidente, ele teve um problema na arcada, ele teve que passar por cirurgia, ele teve dificuldade para articular, então a gente tem que identificar, tem que ser uma avaliação realmente com o fonoaudiólogo para saber o seguinte: tem alguma questão que está impedindo diretamente, ou essa pessoa não tem nenhum problema, já passou por toda a avaliação possível, então tem que identificar com o próprio sujeito dentro da fonoterapia se ele tem algum objetivo de melhorar a comunicação. Se ele tiver, ele vai conseguir, obviamente, desenvolver muito melhor. Se uma pessoa, de repente, vou dar aqui um exemplo, tá? Trabalha com um computador e ela não vê nenhum motivo para ter que falar melhor. Então,
essa pessoa não vai desenvolver melhor a sua comunicação, porque ela não tem necessidade, ou ela considera assim. Então, não há nada que a motive para isso, tá? A fala ininteligível pode ser que, de repente, ela tenha alguma, digamos, como é que eu vou falar de uma forma bem prática para vocês? O músculo não está fortalecido, tá? O músculo está precisando... Obrigada, Andréia, tudo bem? O músculo precisa malhar, digamos assim. Tá? E aí, na hora que ela vai falar, ele não está com o tônus certo para chegar nos pontos certos para a fala. E aí fica ininteligível. Então, nesse caso, por conta da idade dela, o ideal seria fazer uma avaliação. Tá? Acho que o Milton está fazendo algum comentário ali, ó. O que eu ia te dizer, o Milton Costa Júnior, que você conhece um pouquinho ele, e inclusive no programa passado que nós tivemos com ele, na sexta-feira, que foi um sucesso também, elogiou muito você. Aproveito para passar a dica. O Milton Costa pergunta: usando o diafragma, Gisele, trabalhamos a musculatura intercostal. É isso? Então, para quem não sabe, a musculatura intercostal são os músculos que ficam entre as costelas aqui do tronco, aqui, da caixa torácica, tá? Então, entre os ossinhos que ficam protegendo o pulmão, tem músculos que permitem esses ossos, que são as costelas, a diminuírem o espaço e aumentar o espaço. A gente também mexe com esses músculos na respiração errada. Mas qual é a grande diferença? Quando a gente coloca o foco da respiração em puxar o ar e ir para, entre aspas, o abdômen e soltar, controlando a partir do abdômen, nós exploramos a musculatura dos intercostais que estão na parte mais perto da cintura, que são as costelas que a gente chama de flutuantes, ou seja, elas têm uma movimentação mais ampla, então a gente aproveita muito mais o espaço dos pulmões, eles vão se expandir mais. Então, se a pessoa fala muito, canta muito, por isso que a gente sempre estimula esse tipo de respiração, porque ela vai aproveitar o máximo da capacidade que o pulmão tem para armazenar o ar e controlar a sua saída, já que eu falei que a gente depende de um fluxo de ar com muita qualidade para produzir a voz. Eu aproveito para perguntar uma coisa agora que me deu um estalo aqui. Quando eu canto, e você sabe muito bem que o barítono ele tem uma facilidade, como, digamos assim, mais que qualquer um, né? Porque ele consegue subir, descer, usar o vibrato, faz o que quer, né? Tem vezes que eu utilizo essa musculatura intercostal, mas normalmente, por que eu uso o diafragma, como você mesmo falou? Porque na minha forma de sentir, né, eu consigo subir e manter por mais tempo. É isso? Pode ser, tem pessoas que... Assim, eu posso passar para você uma técnica de respiração X e Y. Na hora que você vai executar, você tem mais habilidade para uma e você consegue associá-la melhor ao tom ou à nota que você precisa chegar ou sustentar. Entendeu? Então, assim, até na parte da comunicação, eu posso passar diversos recursos para o meu cliente ou paciente, mas chega uma hora que o livro fica um pouquinho só de lado para eu tentar achar uma forma de fazer sentido. Travou da doutora JR. Só me dá o retorno aqui pelo privado, para que eu entenda. Bom, eu aproveito para os notáveis que aí estão, para dizer que a entonação vocal, a postura vocal, a respiração, ela tem muita importância. E eu a utilizo muito. Por quê? Porque quando você vai fazer uma palestra, uma oratória, um áudio, um vídeo, eu trabalho com muito áudio, fiz muitos comerciais durante a minha vida. O grande segredo da voz é você fazer sempre com o seu sentimento. Por quê? Porque quem o ouve como se você... O grande segredo que eu utilizo sempre, inclusive nos meus vídeos motivacionais, que estão aí fazendo sucesso no canal do YouTube da Comunicação Global Produções, é porque eu procuro sempre estar ao seu lado, falando com você, de forma que você se sinta acolhido ou motivado por aquilo que quem tem o poder da voz tem de fazê-lo. Então, sempre se dê conta que a voz ela tem um potencial
fantástico. Você consegue motivar, você consegue tirar alguém, vamos usar uma linguagem bem coloquial, você consegue tirar alguém do buraco se for necessário, e eu digo isso porque sou coach e muitas vezes eu utilizo, tá? Assim como muitas vezes em palestras também eu aproveito esse tom vocal baixinho que eu tenho e dou aquela sacudida no microfone, pessoal, mas isso também são técnicas que se utiliza, né? E já que nós estamos nessa batida, eu vou aproveitar para perguntar para a nossa grande mestra que está aí. Nossa voz pode mudar com a idade? E por que ela muda na emoção? A voz é músculo. Quando eu digo que a voz é músculo, ela depende de músculo para existir. Então, uma vez que o nosso músculo, né, que o nosso corpo, à medida que a gente vai envelhecendo, ele vai mudando, porque a gente é refém dos hormônios, basicamente, daí até o reforço para que a gente venha cuidar do nosso corpo. Todo mundo vai envelhecer, isso é um fato, mas a gente precisa envelhecer com autorresponsabilidade, com autocuidado e também favorecer a nossa comunicação com isso. A voz, ela tende a Ok, eu particularmente acredito que com o passar dos anos, eu estou com 58 anos, como você notável sabe, à medida que os anos vão passando, a minha qualidade vocal ela fica melhor. E eu tenho estudado muito a respeito disso, inclusive com o livro que eu criei, de comunicação global, desenvolvimento interpessoal e profissional, por que acontece isso? Porque você está sempre cuidando da sua voz. Eu não paro de treinar nunca. Eu sou o tipo da pessoa, como a maioria dos comunicadores, eu procuro sempre, e essa dica eu deixo para você que é notável, escutar a própria voz. Escutar a própria voz. Porque essa concha acústica que você faz, tá? Treine aí, você que está aí do outro lado agora. Vamos lá, notável, junto comigo, vamos embora. Faça aqui, ok, certo? Dobre um pouco o lóbulo, tá? Assim, e fale aqui para que a voz fique nesse trajeto. Você vai estar escutando a sua voz real, atual, de momento. E isso se usa, inclusive, no canto. Tá? E a pergunta que eu fiz à doutora Gisele, por que ela muda na emoção? No meu caso, que não sou um especialista, apenas atuo na comunicação, e eu digo muito simples. Muito simples. No momento que você usa as suas entonações e a sua emoção para aquilo que você vai passar a quem está recebendo a informação de forma interpessoal, né, ela pode mudar dependendo do que você faz. Ok? Eu, particularmente, uso vários recursos para conseguir a emoção na entonação vocal. Né? Mas quem vai falar mais é a mestra que aí está. Da outra vez a gente não teve problemas, assim, mas foi só no final. E qualquer coisa que se cair aqui, eu vou voltar pelo celular, que daí é mais garantido, tá? Doutora, eu vou fazer uma brincadeira contigo. O meu produtor, tá, que é o diretor de produção, o JR, ele fez uma brincadeira conosco que diz que o Rio de Janeiro normalmente nos dá problema de conexão. Aí ele fez uma foto onde em cima de uma torre de televisão ele botou uma esponja, tipo esponja de aço, né? E o programa... Sério, e o programa que nós apresentamos, no dia que ele botou, não teve problema, e foi com o Rio de Janeiro. Bombril, isso, Bombril. Então, a próxima vez, se nós viermos a fazer novamente, que eu acredito que sim, vamos colocar um Bombril na antena aí, aí não vai dar problema. Para funcionar, vamos voltar, né? Vamos voltar. Olha só, a Jane Pesuto, uma notável, tá? Nos acompanha direto. Eu acredito que a Jane, inclusive, adquiriu o nosso livro. Ela perguntou, doutora Gisele, meu netinho Miguel, de 6 anos, gagueja, mas não é em toda a fala. Será ansiedade em falar? Olha, antigamente havia uma tendência, né, uma corrente de que deixasse a criança seguir o seu rumo e cada um tem o seu tempo. E aí, muitas vezes, as pessoas só iam cuidar de questões da comunicação mais velhas.
Hoje em dia, quanto mais cedo se estimular, melhor. A questão da gagueira, a gente precisa entender que há a gagueira pela repetição de palavras, porque a pessoa ela pode estar assim, reformulando ideia, ela pode estar com uma questão de ansiedade, mas aí não é uma gagueira no sentido da alteração da comunicação que o fonoaudiólogo vai tratar. Seria uma outra questão que a gente pode chamar de disfluência, que seria o correto, até que se confirme que é de fato uma gagueira ou não. Mas aí, popularmente, qualquer pessoa que repete sílabas ou palavras, as pessoas acabam rotulando como o fulano tem gagueiro, o fulano é gago, mas a gagueira, propriamente dita, como um distúrbio da comunicação, uma alteração da comunicação, ela tem diagnóstico que é feito pelo fonoaudiólogo e tem tratamento para isso. Tá? O restante da questão da disfluência, basicamente pelo estímulo da comunicação, e a criança ela precisa de um ambiente seguro e com estímulos adequados para que ela desenvolva melhor a sua fala de comunicação. Então, pode ser ansiedade, mas o que é ansiedade? É a falta de segurança, de previsibilidade. Então, uma coisa que pode ajudar é a rotina. Como é que está a rotina dessa criança? Ela tem um horário médio para acordar. Quando ela acorda, ela sabe que ela vai, vou dar um exemplo, tomar o café, aí ela tem a colaboração dela dentro de casa, que é recolher o pratinho, colocar na pia, ela vai brincar, e aí depois de um tempo ela recebe uma fruta, e aí depois de um tempo ela tem uma atividade da escola, porque já está com 6 anos, e tal hora ela vai almoçar. Depois do almoço, passa um tempo, ela tira um cochilo, não tira o cochilo, ela vai... Entendeu? Ela tem que ter uma rotina, porque a rotina gera para a criança segurança por conta da previsibilidade. Uma outra coisa que eu vou sugerir para você e para qualquer outra pessoa que tem criança por perto, leitura em voz alta. Se nós que somos notáveis treinamos a leitura em voz alta, ora para dar o foco na respiração e na coordenação dela na fala, ora para ajustar a variação vocal, ora para perceber que eu tenho que fazer uma modulação de voz frente aqui ou ali, dependendo do efeito que eu quero promover, quanto mais a criança. Até para escutar a própria voz, né? Então, quanto mais a criança configura, com texto, você vai fazendo as vozes dos personagens, faz devagar, faz com curiosidade, vai fazendo os sons, e ela pegou e caiu. Poft! Será que ela se machucou? Então, exagera mesmo, explora isso, porque a criança ela vai ouvindo essa variação, e essa variação é riquíssima para que ela possa se sentir segura até para expressar as próprias emoções. Vou te dar uma terceira dica, tá? Uma terceira orientação. Se você perceber que a criança está irritada porque ela está com fome, ou porque ela está irritada porque ela está com sono, ou se você percebe que ela está irritada porque tem muito barulho, muito estímulo no ambiente, verbaliza isso para a criança. Ó, meu netinho, você está irritado? Será que é fome? Eu acho que você está meio assim porque você está com fome. Vamos comer uma coisa com a vovó, com a mamãe, com o tio, etc. Porque daí a gente consegue ajudar a criança a se organizar e dar nome para o que ela está sentindo. Tá? Então, se você percebe que a criança ela ficou frustrada porque ela foi obrigada a dividir o brinquedo, assim, pode ser que alguém discorde de mim, mas, por exemplo, tem hora que a gente não quer dividir as coisas com ninguém e a gente pede para ser respeitado. Por que a gente não vai respeitar a criança no momento ou outro que ela quer brincar sozinha? Então, a gente precisa olhar para a criança também, um olhar da criança ser um indivíduo que tem vontade. Sim, é lógico que não vai se tornar o rei da casa e sair mandando, não estou falando isso. Mas se você percebe com um olhar doce que naquele momento a criança prefere ficar sozinha, respeita isso, fala, coleguinha, acho que agora ele quer ficar sozinho, daqui a pouco ele vai melhorar e aí ele te chama para brincar, tá bom? E deixa, porque a criança também precisa sentir que ela é vista, considerada e respeitada, sabe por quê? Porque depois ela vai saber fazer isso com a gente também. Então, um dos meus focos no trabalho, inclusive, com os meus clientes e pacientes, é analisar a comunicação da sua dinâmica familiar. Eu aproveito para perguntar, eu vou voltar, porque eu acredito que seja muito importante, porque cada locutor tem o seu dom. E eu trabalho muito com a emoção, porque eu sei da importância que tem. Né? Então, eu aproveito para perguntar. Eu até aproveitei quando ocorreu um pequeno problema com a sua internet e falei a respeito da minha experiência.
Por que ela muda na emoção? Tem uma questão direta com os hormônios. Então, se eu estou estressado ou se eu estou muito emotivo, eu tenho ali uma descarga emocional. O Milton fala sempre da adrenalina, que na verdade é a nossa adrenalina, se for na questão do estresse, mas tem as outras emoções também. Então, se alguém está emotiva, a pessoa começa a ficar assim, não consegue. E essa descarga dos hormônios no corpo vão afetar diretamente a contração muscular. E lembra que eu falei? A voz depende do quê? Respiração. A respiração é feita pelo abdômen? Sim. Diafragma é músculo, intercostal é músculo, todos os músculos aqui em volta da laringe, músculo vocal é músculo, a articulação só acontece com músculo e o fluxo de ar fica comprometido. A laringe, propriamente dito, que é o centro das emoções, tanto é que quando a gente fica bem emocionado, a gente sente logo um nozinho aqui, é o foco realmente do emocional. Então, a gente precisa entender dessa forma, até porque a gente fique mais tranquilo quando a gente perceber uma alteração vocal. Para as questões, por exemplo, o locutor ele vai fazer um teste, ele vai ficar nervoso porque está sendo avaliado. Qualquer ser humano normal vai, não tendo muita prática, no início ele fica um pouco mais, sente um pouco mais exposto. Eu sugiro trabalhar muito a respiração e mudar o mindset, mudar o padrão mental para um aspecto mais racional. Porque se a gente se entrega muito ao emocional, a nossa energia ela não fica no mesmo compasso da necessidade do nosso trabalho. Então a gente precisa se respeitar. Quando o emocional está muito ativo, é porque a gente não está se guardando e se protegendo. A gente está se expondo em excesso para o mundo externo. Então eu sempre falo com as pessoas, vai para o palco, vai para o teste, vai para o trabalho de locução, guarda o seu coraçãozinho lá no armário, na gaveta, numa caixa bonita, faz isso mentalmente, não sei o que você vai fazer, mas se guarda, diz, não, meu coração ele é muito precioso para eu sair jogando na cara das pessoas. Não é assim, não, meu coração eu vou dar para quem eu acho que é importante. Guarda o coração. E todo o retorno que você tiver, por exemplo, muda aqui, Gisele, fala mais rápido, tá falando muito devagar, tá falando muito devagar, fala mais... Eu não levar isso para o emocional, porque tem gente que leva para o coração e aí começa, ai meu Deus, eu não estou fazendo direito, e aí compromete a voz, compromete a velocidade de fala, compromete a qualidade da articulação, a voz é um fator. Só que pela voz é que a gente percebe muitas vezes que a pessoa está muito mais nervosa, não é? E então a minha sugestão é, observe o quanto o seu emocional está batendo, está controlando a situação. E aí você, pela respiração, tem um recurso muito positivo, muito eficiente que eu considero, que é o seguinte: ao trabalhar a respiração, você solta o ar primeiro. Então, eu estou até para reformular aqui a decoração do meu espaço, eu vou botar uma plaquinha escrita assim, solte o ar, para ficar subliminar aqui. Solte o ar. Tem gente que fala assim, respira fundo. Aí a pessoa faz o quê? Só que ela já está com dificuldade na mobilização muscular, então não vai ter espaço para entrar ar. Ela precisa soltar o ar para renovar esse ar. E aí a gente já associa isso com o padrão mental. Ao soltar, você fala assim, olha, guarda a emoção, você vai guardando, ou você vai jogando fora. Não quero medo, não quero fragilidade, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. Na hora que você inspira com qualidade devagar, você vai inspirando, mentalizando uma voz com qualidade, uma articulação firme, você vai verbalizando de novo a palavra, né? Vai verbalizando os aspectos que você quer para a sua fala naquele momento. E a gente vai calibrar, digamos assim, aí a voz ela consegue se ajustar. Então eu tenho um controle melhor, inclusive, da coordenação da musculatura. Eu particularmente utilizo 3 técnicas que para mim sempre deram certo. Primeiro, eu interpreto, eu compro a ideia para mim daquilo que eu vou falar, da ideia que eu vou vender, seja ele em comerciais, seja ele numa palestra, eu compro a ideia porque dentro dela eu coloco a emoção para depois passar à pessoa. Segundo, eu coloco muito treinamento da respiração. Para mim, a respiração ela é quase que básica. Mas como são 3, o meu tripé, o terceiro que eu utilizo, primeiro, é comprar aquilo que eu vou vender.
Segundo, a respiração. Terceiro, e só não existe outra forma, e a senhora vai concordar comigo, somente no treino, treinando, que é saber usar a musculatura na área onde a gente expressa a nossa voz. Só com treino. Eu estava recém comentando, quando você tinha dado aquela saída rápida, para ser simpático, que algo que eu faço é sempre fazer aquela famosa concha acústica que os cantores normalmente fazem, né? Eu, particularmente, conheço pessoalmente o Roberto Carlos, quando eu tive minha fábrica no Rio de Janeiro, ele consumia o meu sorvete, e assim como outros também, Tim Maia e tantos outros. E eles me ensinaram, eu era muito jovem, a fazer a velha concha acústica para você se ouvir. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos escutando a voz real. A voz real. Não tem interferência externa, né? Algum sinal que a voz nos dá para nos dizer que algo está errado? Tem muitos sinais. A gente, inclusive, fala muito nas aulas, quando são aulas para a saúde vocal, que se você tiver algum desconforto, alguma sensação de que tem alguma coisa, sensação às vezes de bolo na garganta, um volume, algo que está dentro que parece que não sobe nem desce, que é uma sensação física nesse caso, mas sinal sonoro é rouquidão. É uma voz um pouco mais áspera, é uma voz que parece que perde potência, é uma sensação de que você tem que fazer mais força para essa voz sair do que deveria ser. A gente, logicamente, pode ter uma alteração vocal, por exemplo, eu não estou dormindo muito bem porque minha bebê está passando por um processo. Cansaço vai fazer o quê? Eu tenho alergia respiratória. Então, uma vez que eu não estou descansando bem, que é um dos princípios para ter uma boa voz, buscar ter repouso físico realmente, já que eu não tenho, minha imunidade cai um pouquinho, a alergia quando vem, essa alergia vai afetar exatamente a mucosa dessa região. Só que aí eu já sei, eu já tive a consulta com um otorrino, com um alergista, então eu sei qual é o medicamento que eu tenho que tomar para isso. Eu não vou correr o risco de fazer uma automedicação, que eu posso até piorar o quadro. Então eu já sei que em até 15 dias essa voz já vai estar plena, eu vou continuar o medicamento conforme a prescrição. Estou dando só um exemplo para não misturar, até para ficar bem claro para as pessoas. Agora, se você não consegue associar o porquê da voz estar diferente e dá uma semana nada, 10 dias nada de melhorar, 2 semanas nada, ou se melhorou, melhorou muito pouco, isso é um sinal de que tem algum problema e você deve correr para o otorrinolaringologista e, dependendo da situação que estiver, vai provavelmente fazer fonoterapia. Então, não brinque com a qualidade da sua voz. E algo que a gente vai ressaltar aqui é o seguinte, como os homens, eles têm um biotipo e até uma expectativa sonora nossa, para que eles tenham uma voz grave, às vezes eles sentem que a voz ficou mais grave do que normalmente é. E acham o máximo. Nossa, a voz está muito boa. Do nada eu vou grave, vou gostar disso, vou ficar... Cuidado, porque a gente recebe muitos homens que estão curtindo a voz e quando a gente vai ver, a voz piora e vai perdendo potência. Tem alguma alteração orgânica ali que até deveria ser feita cirurgia. E se tivesse feito no início, não teria tanto problema, a gente conseguiria até fazer uma recuperação mais rápida com a fonoterapia. Então, assim, não dê bobeira com a sua voz, porque ela pode indicar, inclusive, alteração hormonal. Ela pode indicar alguma alteração neurológica, dependendo da idade, ou qualquer outro quadro associativo. Por exemplo, a voz parece que ela fica assim, porque ela pode ficar mais nasal, ela pode ficar meio embolada, porque a língua também está sofrendo alguma interferência. E a gente percebe, por exemplo, pessoas mais idosas que a voz não tem a mesma potência. Então, não é só por uma questão muscular, mas muitas vezes por alguma questão a pessoa tem síndrome de Alzheimer, de Parkinson e por aí vai. Então, a voz pode sim sinalizar que há algum problema com a nossa saúde, diretamente na laringe. Eu estou sentindo que eu vou ficar resfriado, eu estou sentindo assim, eu acho que está surgindo aqui uma inflamação na garganta. Sabendo que já é focal, não força a voz. Para de falar, a pessoa tagarela, economiza a sua voz, deixa essa estrutura em repouso, vai se tratar e marca o mais rápido possível o otorrino para que você tenha uma prescrição médica correta.
tá? Não brinca com isso, ok? Se ainda assim você perceber que tem outras coisas acontecendo, esse desconforto permanece, retorna, não deixa passar, tá? Então, assim, deu rouquidão, desconforto, fadiga vocal, sensações diferentes que antes não tinham, é médico e provavelmente o fonoaudiólogo também para ajudar na fonoterapia. Então, a gente consegue ter muitas vezes pistas de questões de outras áreas do corpo, que não só a laringe, por conta da qualidade vocal. Agora eu vou lhe perguntar algo que eu amo de paixão. Haha, tá preparada? Vamos ver. Não sei, não. Me fala dos grandes vilões da voz, que isso todo mundo me pergunta. Seu Henrique, quais são os grandes vilões? Pois vamos aproveitar que ela tá aí. Pena que o livro já está pronto, porque senão eu ia aproveitar e colocar... Ah, não, eu tenho uma parte que fala a respeito dos vilões da voz. Mas vamos escutar a mestra que está aí. Olha, vamos pela ciência, tá? A gente precisa entender o seguinte: a gente chama de trato vocal. Deixa eu te interromper um pouquinho. Uma coisa que eu gosto muito, tá? Existe a ciência, ok? E existe o conhecimento de vida que oportuniza muitas vezes sair fora do científico e passar informações. Eu vou te dizer que na minha profissão, muitas vezes, que eu tenho 8, tu sabes disso, mas quando eu uso os meus recursos vocais, eu faço coisas que não é permitido pelas técnicas em si. E para mim sempre me deu resultado. E a minha qualidade vocal está cada vez melhor. Eu acabei de falar isso para os notáveis que aí estão. Entende? Então, fora toda essa parte científica que você tem, o seu conhecimento, ok, me fale do que você sente. Qual o resultado que você também tem com os seus alunos. Isso é muito importante, porque nem sempre é uma regra. Vou dar um exemplo aqui de algo que... O que acontece? Quando a gente está com um grupo grande, a gente não consegue fazer uma escuta individual, eu não posso dar, de maneira geral, uma orientação que para metade pode afetar negativamente, para outra metade não vai acontecer nada. Um exemplo: beber água gelada com gelo faz mal. Gente, se eu fizer isso, eu caio durinha no chão. Isso, para mim, me faz um mal tremendo, porque eu tenho alergia respiratória. Então, a minha mucosa nasal, orofaringe, a faringe, a oral, ela é mais sensível. E ela, por ser mais sensível, acaba, assim, se tiver que acontecer um choque térmico, o que é um choque térmico? Eu estou aqui no aquecimento, porque eu estou falando, respirando. A circulação sanguínea agora ela está muito ativa. Se eu botar uma água gelada para dentro, vai acontecer uma contração que pode provocar em mim muita deficiência vocal e até mesmo aumento da secreção. Então, para mim, ela vai causar muito desconforto. Eu já conheci pessoas que o prazer dessa pessoa era acordar, tomar um copo de água gelada com gelo. E essa pessoa tinha um vozeirão. Então, assim, eu não posso dizer que água gelada faz mal. Vamos conversar, porque temos que ajustar isso daí. Então, o que eu posso dizer? Água gelada, tecnicamente, não faz mal para a voz, mas se você já está aquecendo a voz, fazendo os exercícios que você vai fazer com a sua fonoaudióloga, qualquer coisa eu estou aqui na disposição, e aí vai botar uma água gelada, geladíssima para dentro, você está comprometendo justamente o exercício que você acabou de fazer. Então, é só um exemplo disso que você comentou, que para um funciona e para outro não. Então, Sabe por que eu estou rindo, Gisele? Porque você toma água gelada? Essa pessoa que está falando não é eu. Eu me levanto todos os dias e tomo um copo de água gelada. Se eu fizer isso, eu não tenho voz ao longo do dia. Não, e vai tranquilo. Inclusive... Se eu fizer isso, eu não... O pessoal da minha equipe sabe que normalmente eu faço as minhas gravações pela manhã, ok? Porque incrivelmente, não deveria ser, mas incrivelmente a minha voz está mais limpa, tá? A minha respiração está melhor, eu já tomei o meu gelado, tranquilo. O que a gente faria é uma orientação de evitar o gelado quando o corpo está quente. Geralmente é essa orientação. Só que as pessoas dizem assim, então não pode ser uma água geladinha. Gente, uma água fresca pode. A gente vai evitar
uma água gelada. Por quê? Até que você tenha encontro com alguém, um profissional como um fonoaudiólogo, que vai conseguir te orientar, avaliando a sua condição, sua demanda vocal. O que é a demanda vocal? O quanto que você usa a voz para trabalhar, o quanto que você depende dela, quantos exercícios você faz, etc. O trabalho ele é personalizado. Ele é muito individualizado. Então, assim, água gelada pode sim vir a ser o vilão da voz para pelo menos a metade da população. Agora, tem um que é vilão para todo mundo, que eu acho que todos já sabem. É o cigarro. Qualquer tipo de cigarro, tá? Por mais natural que alguém diga, é natural. É cigarro. Por quê? A fumaça vem, a fumaça, ela é seca, então ela já vem rasgando essa mucosa, como eu estava falando. O que a gente chama de trato vocal? É esse tubo que vem da boca, fundo da garganta, e vai até aqui a parte da laringe. Há um revestimento de mucosa, que é essa parte mais branquinha e molhada de dentro da boca, e vai até lá embaixo. E os músculos vocais, eles são recobertos por uma película fininha também de mucosa, para que haja um deslizar do músculo com o outro, para não ter atrito, um atrito ruim, óbvio, quando o ar passa para produzir a voz. E vem nesse ambiente todo úmido a fumaça, então ele resseca. A fumaça está vindo do quê? De um cigarro que está com uma ponta com fogo. Então ela vem muito mais quente do que a estrutura pode suportar. E vem cheia de contaminações, vem cheia de... Ai, fugiu a palavra agora, mas com toxina. Então, seca, vai machucar e vai depositar toxinas. Então, de fato, cigarros ou qualquer ambiente muito poluído, ele vai ser, sim, um grande vilão para a voz. Mas, Gisele, olha só, eu moro na Grande São Paulo, eu moro aqui, meu apartamento, por exemplo, é do 3º andar, então tem muita sujeira que vem da rua. Nebulizador. Então, eu posso falar porque não é o exercício, isso, Bob, nicotina, principalmente. Nebulizador, eu posso falar porque o nebulizador ele não é um exercício, mas ele naturalmente é um lubrificador, né? A gente vai botar o soro mesmo, aí só um parênteses. Se alguém tem alguma cardiopatia, alguma alteração do coração, vai primeiro perguntar para o seu médico, porque o soro ele tem sódio. Então, para algumas pessoas pode ter uma alteração. Então, se você tem, se certifique com o seu médico, tá? A nebulização fazer durante o seu exercício vocal, de manhã, de tarde, de noite, ou antes de gravar, de repente eu vou gravar, fazer a locução ou a apresentação no final do dia, então eu já respirei aquele ar o dia inteiro, faz porque você consegue fazer uma hidratação direta nesse trato vocal. A água que eu estou bebendo aqui, essa água não passa entre a musculatura, entre uma e outra, mas ela vai umidificar até a metade do caminho, vai me ajudar. Por quê? Quando a gente fala, a gente respira pela boca, então a boca vai ficar seca. Eu preciso hidratar essa engrenagem aqui, porque se eu não hidratar, eu começo a forçar de maneira errada a voz. Então, assim, quando a gente vai ver, tá uma coisa com a outra, tá? E aí eu posso complementar. Não beber água regularmente, manter um corpo pouco hidratado, isso é um grande vilão para a voz. Então, eu vou aproveitar que eu vou beber minha água. E eu concordo com você, tanto que tinha uma época que eu gravava muito mais, e eu chegava a gravar 2, 3 comerciais em um dia. E, inclusive, foi uma época que eu tive uma sorveteria aí, conversando com Milton Costa Júnior. Na sexta-feira, ele me disse que era meu cliente, né? E eu era proprietário da Girafos, uma empresa pequena, 400 freezers eu tinha no Rio de Janeiro. Então, eu disse para ele que é muito interessante. Quando eu ia gravar no Rio de Janeiro, e olha que o Rio de Janeiro ele não é tão seco, hein? Ele não é tão seco. Mesmo assim, eu sempre carreguei comigo, e inclusive em outras regiões do país onde eu fui gravar também, um nebulizador. Sempre, meia hora antes, ou de palestrar, ou de fazer uma oratória, ou de gravar, tanto ao vivo, em vídeo, ou áudio, sempre meia hora antes eu usava o nebulizador. E é impressionante a limpeza que ele faz. A mim, ele me limpa. É incrível. Ele me cria uma umidade nessa área, sabe? Uma coisa assim. Por isso que você tem a sensação de limpeza, porque ele vai hidratar diretamente. E aí você não tem tanto esforço. O esforço,
é até um outro vilão, pessoas que não usam a mecânica corretamente. A pessoa começa a falar, aí de repente, quando você percebe, parece que alguém está apertando o pescoço dela, ou ela fala, e puxa o ar errado. Esse comportamento é um mau comportamento para a voz. Então, ele é um grande vilão. Muitas vezes eu pego não, né? Chega até mim, cliente ou paciente, Gisele, eu queria a minha voz mais grave, eu acho minha voz muito aguda, ou eu respiro errado, ou fico muito cansado. Quando eu vejo, é a mecânica, não tem nada com voz, não tem nada com laringe. É o jeito que a pessoa usa para falar, a falta da técnica e do treino, como você falou. Então, não usar a técnica corretamente, forçar a garganta, tá sentindo que está doendo, continua forçando, esse é um grande vilão para a voz, sim. Você acha que eu sempre tive uma voz assim que parece uma voz fluida, equilibrada, uma voz que passa segurança e eu falava com muita cara rachada. Minha mãe falava que ela não gostava de que eu falasse, cantasse no banheiro. Eu era assim. Eu até entender isso. Nossa, dá para eu falar assim, nossa, que lindo, parabéns. Sem usar um recurso errado, que é esse aqui. Nossa, que lindo, parabéns. Sem desafinar, porque é ruim para mim e é ruim para quem está ouvindo, porque o ouvido dói, né? Então, técnica errada ou a falta da técnica é um grande vilão para a voz também. Eu vou aproveitar para te fazer uma última pergunta aqui, então. Me fale a respeito, eu acredito que seja mais importante, quais são os cuidados básicos para a saúde da voz? Então, vamos lá. Eu vou reforçar o que eu já disse até então. Uma boa hidratação direta, okay, que é a nebulização e a hidratação contínua ao longo do dia. Não adianta tomar 1 litro só, de uma vez só. Você tem que se hidratar ao longo do dia, se hidratar bem. Descansar na medida do possível. Então é importante que você, por exemplo, vou trabalhar no dia anterior tem aquela festa, não abusa na festa, porque o corpo ele vai te cobrar essa falta de descanso. Então evita excessos no dia anterior, quando você sabe que tem um trabalho. Então é importante descansar, sim. Muitas pessoas, elas não sabem, mas elas têm refluxo. Então, controlar algumas doenças de antemão, porque, por exemplo, quem tem cardiopatia, algum problema do coração, o medicamento que se toma para o coração, ele pode aumentar o ressecamento da boca. Então, isso gera um desconforto e um esforço maior. Então, sabendo disso, manter uma hidratação maior ainda, tá? Então, só para poder reforçar. A sensação de refluxo. Então, tratar o refluxo. Eu preciso estar com a saúde em dia, que é um benefício para a minha voz. E daí eu já vou associar com a alimentação. Cuidar para evitar de alimentos gordurosos perto da hora de você falar. Favorecer os alimentos que são mais leves. Não é fazer uma dieta fitness, mas não vai comer uma feijoada antes de você falar. Não vai se entupir de queijo amarelo, de um monte de iogurte e, sei lá, aquela mortadela de São Paulo, aquele sanduíche de mortadela famoso de São Paulo, meia hora antes de você falar. Vai pesar no estômago, o diafragma não vai conseguir trabalhar direito e vai lá pesar a articulação também. Então, uma alimentação equilibrada, tá bom? Exercício vocal, treinamento. Aí só o fonoaudiólogo que vai trabalhar com você individualmente, que foi aquilo que a gente comentou o tempo todo. Treino é músculo. Se é músculo, precisa o quê? Repetição, precisa treinar. Isso é super importante. Mas só para deixar um gostinho aqui para vocês, sem ser exercício, quais são os mecanismos que a gente pode fazer? Não esperar faltar o ar para puxar o ar. Você não precisa falar, que eu quero falar antes que o ar acabe. Eu te dou um recado, o ar não vai acabar. Você pode respirar antes, faz bem para você, e é muito melhor para a tua plateia ouvir mais pausas ao longo do seu discurso. Então, marque pausa no texto que você vai treinar, fale em voz alta e se esforce para puxar o ar antes, principalmente entre sentenças, né? Entre grupos completos de informação dentro da frase. Nesse momento, você acaba deglutindo, que é um bom mecanismo para poder puxar a saliva, hidrata essa região, recarga o ar e você usa o mecanismo mais favorável para a sua voz. E aí você já vai fazer o seguinte, no momento você vai fazer o treino respirando melhor. No outro, você vai abrir mais a boca. Isso já vai te ajudar a favorecer a saída dessa voz sem forçar tanto
essa mecânica aqui. Eu vou dar uma terceira dica que talvez as pessoas não se deem conta. Estique o seu corpo para falar. Não estica pescoço e nem fala com texto aqui. Ah, parará, parará. Isso aqui é horrível, ó. Pescoço está diminuído. Pescoço paralelo ao chão, peito aberto, não precisa esticar a cabeça. Eu vou favorecer a abertura da laringe e eu vou favorecer a abertura, espaço para o tórax também trabalhar na expansão da minha respiração. Quem fala todo encorvado assim, olha aqui, minha voz já ficou diferente, eu nem forcei. Então, se eu tiver uma postura boa, eu ajudo tanto a mecânica da respiração como a mecânica também da minha articulação. Querida mestra, nós, comunicadores e amantes da voz, das técnicas vocais e todos os recursos e essa bênção que Deus nos deu, poderia ficar conversando com você até semana que vem sem parar. E se colocasse o Milton e o Bob junto, então, olha, iam faltar dias na semana. Mas, infelizmente, nosso tempo se vai. E eu gostaria... Eu sempre peço às pessoas que eu entrevisto nos programas que deixem aquela mensagem de coração tão gostosa como você só me diz outra. Outra, não pode ser a mesma. Do programa passado que eu tenho gravado, tá? Inclusive, digo aos notáveis que aí estão, se quiserem acompanhar todos os programas, eles ficam uma semana no Face, depois eles sobem para o canal do YouTube, Comunicação Global Produções. Deixem o seu like, um joinha, se inscrevam no nosso canal. Isso nos motiva cada vez mais. Ok? Sei que eu posso contar com você. Deixa aquela mensagem final gostosa, Gisele. Tá? Que você conhece, eu sei que você conhece. Então, mande para nós aí. Ó, rapaz, essa aqui eu puxei lá do fundo, hein? Ui! Olha... Da outra vez eu falei sobre a consciência da comunicação com a dinâmica familiar. Dessa vez eu vou voltar o olhar para dentro. Você presta atenção nas palavras que a sua mente fica falando para você, mesmo que você não jogue ela para fora? Então, eu vou te dar uma dica. Muitas vezes a gente tem dificuldade em se enxergar com autoridade, com segurança e credibilidade diante das pessoas, porque no nosso dia a dia, a nossa cabeça está cheia, sabe de quê? Crítica, julgamento e murmuração. Isso contamina o nosso espírito e a nossa alma de uma maneira que acaba voltando para a gente na hora que a gente precisa transmitir justamente o oposto: segurança, credibilidade e autoridade. Então, vamos começar a treinar essa forma que é: veio aquela crítica? Ah, fulano, eu não tenho nada a ver com fulano, não sei o problema que ele está passando, eu vou orar para que isso se resolva da melhor maneira possível. Ah, mas, olha, tá vendo? Acabou o açúcar. Poxa, será que isso foi porque eu não me programei antes? Então, vou anotar aqui e eu vou ver se, de repente, eu tenho um bom convívio com os vizinhos e pedir uma xícara de açúcar. Vamos ressignificar a nossa comunicação, porque as palavras têm poder. E aí, o que a gente solta na mente ou na boca, na hora que a gente mais precisa, ela volta para a gente. Pensem nisso. Eu sempre digo que para alcançarmos a verdadeira felicidade, devemos primeiramente fazer os outros felizes. E foi isso exatamente que você fez hoje, com todos os notáveis que aí estão, principalmente porque você é uma notável. Então eu aproveito para apresentar essa querida e amada fonoaudióloga especialista em voz, mestrado em fonoaudiologia profissional e pós-graduada em motricidade orofacial. Quem é ela? É uma instrutora em técnicas vocais e comunicação oral no SENAC e em cursos de locução e oratória. Para você entrar em contato com a doutora Gisele Stumpf, Instagram, @Gisele Stumpf, com PF, direto, Gisele Stumpf, com PF, .comunicar. Ok? E é isso. E no e-mail g.stumpf, também g.stumpf, com PF no final,
hotmail.com. Aí você vai ter a oportunidade de estar em contato com essa jovem super simpática, querida e cheia de conhecimento. Gisele, saúde e prosperidade, muita gratidão. E é sempre um grande prazer estar com você. E mais uma vez agradeço por ter dado a oportunidade aos notáveis de ter você com todo esse conhecimento. Eu aqui agradeço. Obrigada a todos que retornaram. Estou vendo aqui como a Jane, por exemplo, o Bob. Obrigada. Queria agradecer a presença do meu coordenador, meu mestre, meu professor Milton Costa Júnior, pela colaboração que ele deu aqui no chat, que não dá para acompanhar porque são muitas atividades. E deixo aqui o meu beijo grande, meu abraço sonoro a todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Obrigada, Milton. E também depois pela gravação. Então, sintam-se sonoramente abraçados também. Um grande beijo no coração. Muito obrigada a todos. Boa noite. Eu gostei que você tem um fã especial chamado Daniel Stumpf, é isso? É, rapaz. E ele estava ali mandando, com frases gostosas, mandando beijinhos e beijinhos. Eu senti aqui o sentimento, a energia boa. Viu, afeto? Um beijo no coração, amada. Obrigada, gente. Tchau. Eu que agradeço a você sempre. A vocês notáveis que aí estão. Vocês pediram, ela voltou. E agora, dia 30, o professor Marcos Borges também estará retornando ao programa com novas técnicas de matemática. E nesta sexta-feira, nós teremos não apenas um cantor sertanejo ou um cantor romântico. Nós teremos um proprietário de um canal de televisão, onde você conhecerá os bastidores de uma televisão. Gostou, né? Coisa boa. A gente sempre está procurando oferecer o melhor para você. Através da equipe da Comunicação Global Produções, que se esforça para conseguir os contatos, os melhores contatos, nós agradecemos a você, como foi a doutora Gisele, com muita saúde, muita prosperidade e, como sempre, uma semana decorrente de muito sucesso para todos vocês e muita, muita gratidão.